Antes da gente falar sobre a ideia do setup, é importante a gente fazer um contexto histórico, tá? É um contexto rápido, mas só para a gente entender quais foram as mudanças de paradigma que aconteceram, especialmente quando a gente pensa na computação nas nuvens, tá? Com o advento da cloud computing, que não é uma coisa realmente nova, mas que se popularizou aí principalmente, sei lá, talvez nos últimos 5 anos, né, que a gente tem um volume muito maior, a ponto de que hoje praticamente tudo que a gente trabalha está na nuvem, né? Hoje não faz tanto sentido a gente comprar um servidor, deixar debaixo da mesa do escritório, a não ser que seja realmente um caso assim bastante específico. Tá? Então, falando um pouquinho dessa mudança de paradigma, né, antes a gente tinha muito a ideia do que a gente chama de pet server, né, um servidor de estimação, que era o quê? Você instalava um servidor, configurava ele ali e você simplesmente deixava ele rodando enquanto fosse possível. Aí, com o tempo, o que que você fazia? Você simplesmente pegava um outro servidor, instalava tudo, copiava tudo para lá e basicamente refazia todo esse processo. Só que isso era feito muito raramente, né? Um servidor, às vezes você deixava ele rodando 5 anos, 7 anos, 8 anos, enfim, sem muita intervenção. Com a ideia da nuvem, com essa ideia de criação de máquinas virtuais, com essa facilidade para a gente criar e destruir essas máquinas, ficou muito mais fácil a gente trabalhar e, na prática, a gente acaba tendo um conceito mais de cattle server, né? A gente falar mais de rebanho. A gente sai dessa ideia de que eu tenho meu servidorzinho, deixo ele debaixo do braço, mas para a gente trabalhar com manada, a gente trabalhar com um monte de máquina ao mesmo tempo, porque por um lado é muito bom, mas por outro lado isso gera uma dificuldade muito grande, que é como eu vou gerenciar 10, 20, 50, 200 servidores. Então, a partir disso, né, surgiu, não surgiu, mas ficou mais forte o conceito de orquestração. E aí essa orquestração nada mais é do que a gente ter, a partir de um certo local, a possibilidade de gerenciar, configurar, instalar uma quantidade absurda de máquinas remotamente. Então, esse conceito a gente utiliza muito para servidores, quando a gente fala, eu quero trabalhar sei lá, 10 servidores distintos, qualquer servidor, qualquer provedor de nuvem, e eu não quero ficar fazendo essa configuração toda na mão. Né? E outra coisa, quando eu mudo algo, eu tenho um ambiente de desenvolvimento, eu tenho um ambiente de produção, eu tenho um outro ambiente para testes, e eu precisar ficar fazendo essa configuração sempre, isso é muito chato. Então, na prática, a gente utiliza alguma forma para facilitar esse gerenciamento. E aí surgem ferramentas como o Ansible, o Puppet, Chef e outras que trabalham com esse conceito de orquestração. Então, de certa forma, vai muito para a ideia de uma orquestra mesmo. Se a gente pensar no conceito de um maestro, ele não necessariamente ele toca todos os instrumentos, mas ele consegue gerenciar para que a gente tenha uma certa harmonia. Então, por que não pegar esses conceitos, pegar essa mesma ferramenta que a gente já utiliza para instalar e configurar servidores e utilizar isso para criar, para configurar a nossa própria estação de trabalho, para criar o nosso ambiente de trabalho. Então, a ideia aqui é que a gente possa, de forma automatizada, recriar o nosso ambiente com as configurações que a gente já tem, que a gente já gosta, que a gente já utiliza, de forma muito prática. Obviamente, a gente vai ter um problema aí, um trabalho inicial maior, né, que é essa primeira configuração. Porém, essa primeira configuração a gente vai fazer só uma primeira vez. Depois, a gente vai acabar
fazendo algumas pequenas mudanças, atualizando algumas versões de software, enfim, a gente vai acabar alterando uma coisa ou outra, mas a gente tem aquela base ali que vai funcionar sempre. Então, aquela base, ela vai ser responsável por todo o core, né, todo o cerne ali do nosso ambiente, sem ficar se preocupando muito. Ah, mas saiu uma versão nova de algum software, mudou a forma como a gente instala esse software, enfim, sim, isso pode acontecer. Nesses casos, quando isso acontecer, a gente pode ir lá e alterar o nosso playbook, né, que é o nome que a gente dá para esse conjunto de regras que a gente vai criar. Então acaba sendo muito mais fácil, muito mais rápido no médio e longo prazo do que a gente ficar instalando toda vez de forma manual. Sem falar que muitas vezes a gente acaba esquecendo algum software, a gente acaba esquecendo alguma coisinha e isso vai atrapalhar quando a gente precisar, por exemplo, executar alguma determinada tarefa e está faltando um software, está faltando uma configuração e por aí vai. Imagine, por exemplo, se a gente simplesmente esquecer de instalar o sistema de backup que a gente utiliza na própria máquina. Então, tem soluções como o Borg, o Attic, né, e algumas outras ferramentas que permitem o backup automático, inclusive com um espelhamento remoto. Então, se eu utilizo isso para fazer backup dos meus arquivos, das minhas configurações, e eu simplesmente esqueço de instalar, isso vai me prejudicar lá na frente. Então, aí não é uma coisa que a gente nota no dia a dia, né? Se eu quero, por exemplo, sei lá, fazer um documento do Word, eu não tenho o Word instalado, eu vou lembrar que eu não tenho o Word instalado na hora que eu tentar criar um documento. Agora, em relação a backup, eu posso simplesmente ficar ali meses sem saber que o backup não está rodando, porque simplesmente eu esqueci que o backup existe. Então, se eu já tenho isso de forma automatizada, vai ser muito mais fácil de gerenciar isso depois. Beleza? Bom, então, para começar efetivamente entendendo alguns dos conceitos que existem por trás do que a gente vai ver aqui hoje. Então, primeira coisa, nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Ansible. Eu vou mostrá-la para vocês já já. O Ansible nada mais é do que um sistema de orquestração, e a ideia dele é que sempre que você execute um determinado playbook, que nada mais é do que um conjunto de regras que a gente vai criar, ele dê o mesmo resultado. Então, pode ser que eu tenha resultado diferente a cada execução? Pode ser. Depende de como aquilo ali foi feito, mas a ideia, né, o caso ótimo dele é que a gente sempre tenha tudo igual se eu estou rodando o mesmo playbook na mesma máquina. Então a ideia é, ele vai ser idempotente, ou seja, cada execução dele vai retornar a mesma configuração, o mesmo estado daquela máquina. Então, se eu consigo a cada execução ter o mesmo resultado, beleza, eu só preciso rodar aquilo ali uma vez e eu vou ter tudo já funcionando certinho. Ok. E o que eu posso fazer com o Ansible? Tá? Basicamente, o Ansible ele é uma ferramenta criada em Python e ele consegue executar coisas que o sistema operacional remoto, ou seja, o sistema operacional da máquina que eu quero configurar, possa permitir. Então, se eu uso, por exemplo, um servidor Linux aqui para o meu Ansible e a máquina de destino, né, o target, o alvo, ela é uma máquina Linux, eu consigo executar determinados comandos. Agora, não adianta, por exemplo, eu querer utilizar o apt, né, que é o gerenciador de pacotes do Debian e do Ubuntu, numa máquina Windows. Aí eu posso sim ter o Ansible para o Windows, mas a forma de configurar vai ser um pouco diferente. Né? Não adianta também eu baixar um arquivo exe e tentar rodar no Linux diretamente, porque isso não vai funcionar. Então, por mais que eu possa ter
playbooks relativamente genéricos, né, que vão funcionar para distribuições Linux, para diversas distribuições Linux, dependendo até para Windows e tudo mais, na prática, o que a gente faz é criar regras do tipo: se eu estou numa distribuição Linux baseada no Debian, por exemplo, baseada no apt, eu vou executar um determinado conjunto de regras. Se eu estou no Windows, eu vou usar outro conjunto de regras. Se eu estou numa distribuição Red Hat, por exemplo, eu vou utilizar um outro conjunto de regras. Então, por mais que a gente possa ter, a partir de um ponto central, esse gerenciamento de várias máquinas com vários ambientes distintos, normalmente a gente acaba trabalhando com coisas que não são tão genéricas assim. Então eu vou acabar criando, muito provavelmente, um conjunto de regras, ou seja, um playbook para trabalhar com máquinas Ubuntu ou Debian, outro para criar, para trabalhar com máquinas que usam os pacotes RPM, né, Red Hat, por aí vai. Então, por mais que a gente tenha essa possibilidade, o mais comum é a gente trabalhar isso de forma separada. E na prática, a gente não sai, hoje eu uso o Ubuntu, amanhã eu vou usar um Fedora, aí já vou mudar para um Windows depois. Acaba não sendo tanto assim. Né? O nosso ambiente ele acaba sendo um ambiente mais padronizado, né, digamos assim. Vou só arrastar isso aqui para o lado para mostrar para vocês. Então, imagine o seguinte: eu vou ter, de início, uma coisa que vai ser a infraestrutura como código, né, o IAC. Beleza. Isso daqui vai definir, vai criar as minhas máquinas. Depois disso, eu posso, por exemplo, utilizar o Ansible para poder fazer a configuração do meu ambiente. Beleza. Aí eu junto isso com Git mais um CI/CD, que é um sistema de integração contínua e entrega contínua, beleza? Que basicamente vai fazer toda a parte de teste do meu código, fazer essa validação, fazer o build da imagem, né? Se eu estiver pensando aqui em algo ainda com o Docker, né? Então eu posso ter algo que já vai criar a minha imagem do Docker, né? Que eu vou utilizar, já vai configurar meu ambiente aqui com o Ansible, né? E eu deixo isso tudo rodando de forma muito mais automatizada. Então, na prática, com exceção da parte do código em si, né, que eu vou colocar ali dentro do Git, ficou bem feio, ele ficou parecendo um pi, mas tá bom. Eu consigo ter as coisas muito mais automatizadas. Então, o meu trabalho agora, enquanto desenvolvedor, passa a ser o quê? Criar o código da aplicação, propriamente dito, beleza, e toda essa parte de provisionamento de máquina, de configuração de ambiente e tudo mais, eu consigo fazer isso de forma automatizada. E depois que eu fiz o meu código, o build das imagens, os testes e tudo mais, eu consigo fazer também de forma automatizada. Então, isso vai facilitar muito a nossa vida e, principalmente, vai reduzir a chance da gente fazer merda. Porque, hora ou outra, a gente faz, sim, alguma coisa errada. Então, para evitar esse tipo de situação, é muito melhor a gente já ter algo padronizado, algo que já foi amplamente testado e que provavelmente vai ser menos suscetível a falhas.